Vamos lá, esse é um trabalho de Física 2, trabalho para o Colégio Unisal, trabalho sobre energia e trabalho. Trabalho realizado numa força gravitacional ou por uma força de mola. Trabalho de uma força. Consideremos um corpo sendo arrastado sobre uma mesa horizontal submetido à ação de uma força F, conforme a figura ao lado. Suponha que a força F seja constante e que o corpo se desloque de uma distância d. Sendo alfa o ângulo entre F e a direção do deslocamento, conforme a figura ao lado, define-se o trabalho T realizado por uma força F da seguinte maneira. Trabalho da força constante F, que forma com o deslocamento D, um ângulo alfa, é dado por T igual a F vezes D vezes cosseno de alfa. Analisando a figura anterior, vemos facilmente que F vezes cosseno de alfa representa o módulo componente da força F na direção do deslocamento D, que vamos designar FD, isto é, FD igual a F vezes cosseno do ângulo. Destacando, temos, quando uma força F atua sobre um objeto em movimento em direção inclinada em relação ao seu deslocamento D, apenas a componente da força paralela ao deslocamento, FD, realiza o trabalho sobre o objeto. O valor desse trabalho é dado por T igual a FD cosseno do ângulo, ou T igual a FD vezes D. Aqui temos a unidade de trabalho, que é Joule, que vem aqui. Trabalho é igual a 1 Newton vezes metro, que é igual a 1 Joule. Vamos prosseguir. A influência do ângulo. Vamos ver o que certos ângulos influenciam direto nessa fórmula do trabalho. Consideremos um corpo se deslocando numa distância de 2 metros submetido a uma força de 10 newtons. O trabalho realizado por essa força dependerá naturalmente do ângulo tal que ela forma com a direção do deslocamento do corpo. Podemos destacar as seguintes situações. Um ângulo de 0 graus, e como cosseno de 0 é igual a 1, teremos no sistema internacional trabalho é igual a F vezes D, que é igual a 20 joules. É a força perpendicular ao deslocamento, no caso, o ângulo de 90 graus. E como 90 graus é igual a 0, temos o trabalho igual a 0. E quando o ângulo for de 180 graus, ele vai ficar negativo. Trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno de 180. Trabalho vai ser igual a menos 20 joules. Eis aqui as figuras do que nós acabamos de falar, de cada caso. Vamos falar um pouco sobre energia, trabalho realizado por uma força gravitacional ou por uma força de mola. Temos aqui a definição de energia, vamos ser breve aqui. A energia é um dos conceitos mais importantes da física e talvez o termo energia seja um dos mais empregados em nossa linguagem cotidiana. Para resumir um pouco, vamos ler aqui. Você já deve ter percebido que a energia pode se representar sob diversas formas: energia química, energia mecânica, térmica, energia elétrica, energia atômica, nuclear, etc. No caso citado, os alimentos que a pessoa ingere sofrem reações químicas e liberam energia, isto é, podemos dizer que podemos dizer que os alimentos liberam energia química no organismo humano. Isso é um breve resumo do conceito do que é energia. Como a energia pode ser relacionada com o trabalho, ela é também uma grandeza escalar, isso é importante citar. E na unidade de medida vamos usar o Joule, assim como no trabalho. Energia potencial gravitacional. Vamos ver o conceito de energia potencial gravitacional. Suponha um corpo situado a uma altura h, conforme desenho ao lado, acima do solo, como mostra a figura. Em virtude da atração da Terra, se esse corpo for abandonado, ele será capaz de realizar um trabalho ao chegar ao solo. Poderá amassar um objeto, perfurar o solo, etc. Em outras palavras, podemos dizer que o corpo situado em uma certa altura possui energia e tem capacidade de realizar um trabalho. De maneira semelhante, um corpo ligado à extremidade de uma mola comprimida ou esticada, como aqui na figura ao lado, ao ser abandonado será empurrado ou puxado pela mola, adquirindo a capacidade também de executar um trabalho. Pode-se então dizer também que um corpo ligado à mola comprimida ou esticada possui energia. Nos dois exemplos analisados, o corpo possui energia em virtude da sua posição. No primeiro caso, uma posição elevada em relação à Terra, e no segundo, uma posição ligada a uma mola comprimida ou esticada. Essa energia que um corpo possui devido à sua posição é denominada energia potencial e vamos representá-la por EP. Então, toda vez que vemos EP no decorrer
da videoaula quer dizer que a energia potencial, no primeiro caso da figura aqui, a EP, o corpo possui a denominada energia potencial gravitacional, porque está relacionado com a atração gravitacional da Terra do corpo. No segundo caso, a EP do corpo está relacionada com as propriedades elásticas de uma mola. Nessa sessão vamos analisar primeiro a gravitacional, depois vamos fazer o estudo da elástica. Vamos lá, como calculamos a gravitacional? Um corpo de massa m está situado a uma altura h em relação ao nível horizontal de referência, conforme essa figura aqui. Aqui está o nível e aqui a altura. A energia potencial gravitacional que ele possui nessa posição pode ser calculada pelo trabalho que o peso desse corpo realiza sobre ele, quando cai desde aquela posição até o nível de referência, evidentemente sendo mg a força que atua sobre o corpo e sendo h o seu deslocamento, conforme a figura aqui. O trabalho mencionado será dado por T igual a mg vezes h. Consequentemente, a EP gravitacional do corpo, a altura h, é EP igual a mgh. Em resumo, se um corpo de massa m encontra-se a uma altura h acima do nível de referência, esse corpo possui uma energia potencial gravitacional relativa a este nível, expressada por EP igual a mgh. Observe que EP gravitacional está relacionado com o peso do corpo e com a posição que ele ocupa. Quanto maior for o peso do corpo e quanto maior for a altura que ele se encontra, maior será a EP gravitacional. Vamos seguir aqui. Relação entre trabalho e EP gravitacional. Consideremos um corpo de massa m inicialmente no ponto A uma altura HA acima do nível de referência, conforme a figura ao lado. Quando este corpo se desloca verticalmente de A para B, qualquer situado à altura HB relativa ao mesmo nível, o seu peso realiza um trabalho TAB. Durante esse deslocamento poderão atuar sobre o corpo outras forças além de seu peso. Entretanto, vamos calcular apenas o trabalho realizado pelo peso do corpo. Como o corpo se desloca a uma distância HA menos HB, o seu peso mg realiza um trabalho, conforme a figura ao lado. Aqui é a fórmula. Mas a expressão mgha representa EPA, isto é, a EP gravitacional do corpo em A, e mghb é a sua EP em B, EPB. Assim, temos essa fórmula. Portanto, vamos concluir aqui. Quando um corpo se desloca de um ponto A para um ponto B, o seu peso realiza um trabalho que é igual à diferença entre as suas energias potenciais gravitacionais desse corpo naqueles pontos. Isso é, essa aqui é a fórmula resumindo tudo isso que nós falamos. Vamos fazer um exercício aqui para a gente poder praticar isso que a gente falou aqui. Primeiro exercício. Uma pessoa situada conforme a figura ao lado aqui no alto do edifício, cuja altura é 8 metros, deixa cair um corpo de massa de 10 kg, considerando a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Primeiro exercício. Qual a EP gravitacional do corpo no alto do edifício? É fácil. Vamos jogar aqui na fórmula. A massa, 10 kg, a gravidade 9,8 e a altura de 8, deu 784 joules. Aqui o segundo exercício. Qual a EP gravitacional do corpo ao passar pelo ponto B, situado a uma altura de 2 metros? Mesmo exercício, só vai mudar a altura e dá 196 joules. Agora aqui vamos ver o trabalho. Qual o trabalho realizado pelo peso do corpo no deslocamento de A para B? Então é só fazer um menos o outro, que vai dar 588 joules. Então é um exercício prático bem fácil de se resolver. Vamos falar um pouco de energia potencial elástica agora. Como já vi na sessão anterior, um corpo ligado à extremidade de uma mola comprimida ou esticada possui uma energia potencial elástica. De fato, a mola comprimida exerce uma força sobre o corpo, a qual realiza um trabalho sobre ele quando o abandonamos. Entretanto, se tentarmos comprimir uma mola, podemos observar que ela reage à compressão como uma força cujo valor cresce à medida que ela vai sendo comprimida. Para calcularmos o trabalho que a mola realiza sobre o corpo ligado à sua extremidade, devemos então, em primeiro lugar, procurar descobrir como varia a força exercida pela mola. Vamos lá. Como que a gente faz isso? Na figura a qual estou mostrando aqui, uma mola não deformada. Uma figura mostra uma mola não deformada. E nessa outra figura, apresentamos uma mola distendida através de um dinamômetro, a qual mede a sua força, que é o que eu estou mostrando aqui, exercido pela mola, quando o seu alongamento é igual a x. Observe que x representa o acréscimo no comprimento da mola.
Verifica-se experimentalmente que, dobrando o alongamento 2 vezes x, a força dobra, triplicando o alongamento, triplica a força. Este mesmo resultado seria verificado se a mola fosse comprimida em vez de ser distendida. Portanto, a experiência nos mostra que a força exercida por uma mola é diretamente proporcional à sua deformação, ou esse símbolo que a gente está vendo aqui, F, é diretamente proporcional ao x. Aqui é sobre Robert Hooke, foi um cientista inglês que chegou a essa conclusão. Este resultado é conhecido como a lei de Hooke, pois foi Robert Hooke quem observou pela primeira vez essa propriedade das molas. Vamos seguir adiante. Como F proporcionalmente a x, podemos escrever que F é igual a kx, onde k é uma constante diferente para cada mola e denominada constante elástica da mola. Traçando-se um gráfico, conforme vemos aqui, obtemos uma reta passando pela origem, cuja inclinação é igual a k. Então, quase finalizando, vamos ver o cálculo da elástica. Consideramos uma mola cuja constante elástica é k, apresentando uma deformação x e um corpo ligado a ela, como mostra na figura ao lado. A EP elástica desse corpo, nesta posição, pode ser determinada pelo trabalho que a mola realiza sobre ele, ao empurrá-lo até a posição normal da mola, isto é, a posição em que ela não apresenta deformação. À medida que o corpo é empurrado, a deformação da mola diminui, consequentemente diminui também a força que a mola exerce sobre o corpo. Assim, devemos calcular o trabalho de uma força que varia desde o valor inicial até o valor final, enquanto o corpo se desloca. O cálculo desse trabalho não pode então ser feito pela expressão T igual a FD vezes cosseno do ângulo, a qual se aplica apenas nos casos em que F é constante. Quando a força F é variável, o trabalho que ela realiza pode ser obtido numericamente pela área sobre o gráfico, força por deslocamento. Portanto, em nosso caso, o trabalho realizado pela mola será dado pela área sobre o gráfico F por x, mostrado na figura ao lado. Como vemos, trata-se da área de um triângulo de base igual a x e altura igual a kx. Sendo a área de um triângulo dado por meio vezes base vezes altura, teremos a seguinte expressão para trabalhar para o trabalho realizado pela mola. É o que demonstra aqui. Consequentemente, a expressão da energia potencial elástica do corpo é EP igual a meio kx ao quadrado, concluindo, um corpo ligado a uma mola de constante elástica K, deformada de x, possui uma energia potencial elástica dada por EP meio kx ao quadrado. Observe que a EP elástica do corpo será tanto maior quanto maior for a constante elástica da mola e quanto maior for sua deformação. Estamos quase acabando. Relação entre o trabalho e a elástica agora. Suponhamos uma mola comprimida cuja constante elástica seja K, empurrando um corpo nela encostado. Procuremos calcular o trabalho TAB que a mola realiza sobre o corpo, ao deslocá-lo desde um ponto A até um ponto B, conforme a figura ao lado. Podemos estar atuando várias forças sobre o corpo, mas vamos calcular apenas o trabalho realizado pela força exercida na mola. Já sabemos que esta força é variável e que seu trabalho será dado pela área do gráfico F por x desde A até B. Vamos lá, aqui está a fórmula, mais meio kx ao quadrado A representa EPA, isto é, a energia potencial elástica do corpo A, e meio kx ao quadrado B, que é a energia potencial elástica em B, EPB. Podemos então escrever esta fórmula. Portanto, quando um corpo se desloca desde um ponto A até um outro ponto B sob a ação da força elástica exercida por uma mola deformada, comprimida ou esticada, o trabalho TAB que essa força realiza sobre o corpo é igual à diferença entre as energias potenciais elásticas deste corpo naqueles pontos, isto é, TAB é igual a EPA menos EPB. Portanto, quando um corpo se desloca desde um ponto A até o outro ponto B, sobre a ação da força elástica exercida por uma mola deformada, comprimida ou esticada, o trabalho TAB que essa força realiza sobre o corpo é igual à diferença entre as energias potenciais elásticas do corpo naquele ponto. Isto é o que nós acabamos de ver. Vamos agora para um exercício prático desse que nós acabamos de explicar. Suponha que para comprimir x igual a 30 centímetros, a mola da figura 8.22, vamos dar mais uma olhadinha aqui, fosse necessário exercer uma força de 15 newtons. Qual é a constante elástica da mola? Aqui, como sabemos, F é igual a kx, então calculando o sistema internacional, achamos K igual a 50 newtons metros.
Isso significa que seria necessário uma força de 50 newtons para deformar a mola de 1 metro. Vamos para o exercício 2. Considere na mesma figura XA 20 cm, XB 10 cm. Qual o valor da IP elástica do corpo A em B? Então está aqui toda a resolução de onde chegamos, um Joule 25 bem detalhado, já fizemos anteriormente. E qual o trabalho que a mola realizou ao empurrar o corpo de A para B? O trabalho realizado é EPA menos EPB. Assim, diminui o primeiro resultado do segundo. E o trabalho foi 0,75 joules. Muito obrigado. Essa foi a nossa videoaula.